A gente começa falando de segurança pública. O principal mote da sua campanha é o prendeu, matou. O senhor defende abertamente a aplicação do direito penal do inimigo, em que criminosos deixam de ser tratados como cidadãos e, em alguns casos, perdem a presunção da inocência. Como o senhor pretende implementar essa política nada, né? sem ferir os direitos constitucionais? Maravilhoso, uma honra estar aqui com vocês. Novamente, eu agradeço demais a todos os rapazes e moças que ao redor do Brasil ajudaram a coletar assinaturas pelo teu partido. E esse partido me dá o direito de estar aqui com vocês para apresentar nossas propostas. Então, obrigado a todos, obrigado a vocês. Tudo é absolutamente constitucional, porque o direito penal do inimigo, ou seja, a ideia de você tratar uma parte do crime como um ente anômalo, como alguém que não se comporta como cidadão, já foi recebida pela nossa Constituição. Existe, por exemplo, uma coisa chamada lei do abate. Quando um avião estrangeiro, às vezes trazendo droga, ele entra no território nacional e não responde os pedidos da Força Aérea para pousar, é permitido abater ele. Nós temos outros institutos, por exemplo, a lei antiterror no Brasil. A lei antiterror traz a ideia de direito penal do inimigo. Então, se uma pessoa está andando com uma bomba, está indo lá para a Praça da Sé, no centro de São Paulo, e você sabe que essa pessoa pertence a uma organização terrorista, você pode atuar, ou seja, se antecipa a pena para prender ele ou para, eventualmente, abater ele, caso seja o caso. Então, a ideia do direito penal do inimigo é tratar de maneira diferente quem age de maneira muito diferente, quem está permanentemente violando direitos humanos, como é o caso dessas facções. E é o que nós vamos fazer, nós vamos implementar o direito penal do inimigo. Inclusive já passou, a lei antifacção no Brasil, já antecipando uma parte do que nós vamos fazer. E aí no nosso governo nós vamos atuar de maneira muito dura, porque nós temos 1 ano para destruir esses caras. Esses caras estão tornando a vida dos brasileiros um inferno, e nós precisamos em 1 ano destruir as facções, deixar eles quebrados financeiramente, quebrados moralmente, e devolver os territórios que foram tomados por eles, ou seja, cidades inteiras, bairros inteiros, para a população brasileira. Se eu fizer isso, eu terei tido sucesso. Agora, Lula... Baita, né? Não, já começou daquele Dois jeitão. pés Já começou na daquele porta. jeitão. Eu até esqueci de, sei lá, colocar um Cavalo. Já me mandaram o link, tá, do SBT Brasil. Ele foi entrevistado pelo César Filho. Olha, chique, Não é? tá? Tipo, já é um negócio, tipo, caralho, começou a parada. O próximo é o William Bonner. Inclusive vai ter Jornal Nacional, viu, semana que vem. Sim. Mas Nossa. o William Bonner não apresenta mais Jornal Nacional, né? É verdade. Triste. Quem porque que eu é? gostaria É o muito César Tralli. É, o Tralli. César Eu Tralli. gostaria muito de ver o William Bonner entrevistando o Renan. Eles vão pra cima, né? Eles vão pra cima. A primeira pergunta aqui tranquila. Vamos avaliar pergunta a pergunta, tá? Primeira pergunta tranquila, sobre crime organizado, prendeu, matou. Resposta... Essa daí já tá fácil também. Tá fácil, tá? Eu acho que ele fala até o contrário. já, se Exatamente. Ele já fala em sueco já, essa resposta, né? Então, até agora, beleza. No da campanha, os seus apoiadores acabaram falando, prendeu, matou. Não há aí um problema de comunicação, já que o senhor disse que não é bem assim? E prendeu, matou, prendeu, matou, prendeu, matou, prendeu, matou, resistiu, matou, atendeu bem, prendeu, matou, prendeu, matou. É que assim, a ideia do prendeu, matou surgiu quando um rapaz, acho que foi um empresário, estava no Parque do Povo, um parque que tem aqui em São Paulo, e ele foi assaltado, tomaram o celular dele, e no exato momento que ele entrega o celular pro bandido, o bandido dá um tiro nele e mata. Ou seja, eu fiquei com muita raiva, eu falei, o que eu faço com um sujeito desses? Eu vou recuperar um bandido desse? Não, o destino dele é prender ou matar. Porque é verdade, diante de um assalto armado, o que você pode fazer? A única coisa justa, séria, a se fazer com um cara desses é ou levar ele preso pra ficar muito tempo na cadeia, ou ele morrer. Aí uma pessoa fala, Renan, mas ele pode tomar um tiro da polícia e apenas se machucar. Tudo bem, ele vai se machucar e depois ele vai ser levado pra prisão. Agora, não pode ter terceira opção. Hoje, no Brasil, a gente viu prendeu, soltou. O bandido vai preso, fica um pouquinho na cadeia e termina solto. Um cara que agride a esposa, a namorada, acaba detido, volta solto. Uma pessoa que pratica crimes sexuais com uma criança, pega uma pena pequena. Um caso recente, inclusive, lá em Brasília, que um cara, ele esfaqueou, né, uma moça, não com uma faca, com vidro, como que falam? Esfaqueou com vidro. Ela tava saindo Rasgou do ônibus. com vidro. Ela estava saindo do ônibus indo pro trabalho, e aí ele pegou e esfaqueou ela. Ela ficou no hospital e ele saiu da delegacia em 2 horas. Ou seja, ele saiu da delegacia mais rápido do que ela saiu do hospital. Que é um absurdo. Eu lembro um caso de 2024 que mataram um porteiro na Cracolândia. E o cara matou ele, tipo, com um cachimbo. Nossa. Tipo, tinha um negócio perfurante na ponta do cachimbo e ele matou o cara assim. Bizarro. E volta solto. A pessoa se ficou presa cometendo esses crimes que são atrocidades, elas precisam ficar presas de verdade. E quando resolverem enfrentar a polícia, usar arma contra a polícia ou contra qualquer cidadão, a polícia tem o direito sagrado de apontar a arma para aquele vagabundo e fazer ele se tornar uma massa de carbono disforme. Agora, outro ponto importante é a construção de superpresídios. Qual será o custo disso? Como é que será pago a construção disso? Isso, eu liguei ontem para o Renan. Eu tinha assistido alguma entrevista dele. Acho que foi na Globo News. Não foi ontem que eu assisti, mas foi ontem que eu falei isso pra ele. Que eu falei, precisa ter na ponta da língua a questão de custo dos novos presídios, etc. E ele já tinha a resposta, que ele ainda não tinha utilizado numa sabatina. Inclusive, eu até falei pra ele que o Secote em El Salvador custou 115 milhões de dólares. Que poderia ser um parâmetro aí pra
ele utilizar para quando ele for falar de quantas pessoas vão, né, de quantos presos vão ter a mais, presídios, etc. Mas ele já tinha uma resposta aí. Então, quando o cara já fez essa pergunta, eu já falei, isso aí ele já sabe, meu amigo. A resposta da prova já foi Isso aí ele já treinou antes, tá? E o que garante que inocentes jovens da periferia não sejam mortos ou presos por engano? Só uma coisa, depois dessa a gente vai reagir à do SBT, e essa eu também não vi, tá? Mas já me mandaram aqui, já tá no gatilho, tá bom? Olha, hoje, mortos por engano, eles já estão sendo. Um menino na periferia que é assaltado, às vezes ele toma um tiro do bandido, como acontece diariamente. A maior parte das pessoas que morrem nas mãos do crime organizado, em geral, são rapazes negros, pardos, em geral de bairros periféricos e regiões pobres do Brasil. As estatísticas mostram isso. Então já está acontecendo isso. Essa pessoa já está morrendo nas mãos do crime. Agora, ela vai ter a certeza de que o Estado vai agir para proteger ela. Nós nunca podemos garantir 100% que numa guerra não haverá uma pessoa inocente que pode sofrer, porque sempre acontece. Agora, hoje a única certeza que a gente tem é que a pessoa inocente vai sofrer. E a única certeza que o bandido tem é que ele vai ficar tranquilo. A gente vai inverter esse jogo. Se você é o bandido, você vai acabar morrendo, eventualmente, ou vai ficar preso por muito tempo. É só isso. Sobre o presídio, que é uma ótima pergunta. Nós vamos gastar cerca de 2 a 3 bilhões de reais construindo as vagas que nós precisamos. O Brasil precisa de 300 a 500 mil vagas de presídio, novas. Até porque eu quero respeitar os direitos humanos, como fica falando, tem um programa Pena Justa agora. Vai ter um presídio, o cara vai ficar na cela dele, quieto por muito tempo. Vai custar dinheiro? Vai, Mas, precisa. candidato, o Brasil tem hoje a terceira maior população carcerária do mundo, só perde para a China e Estados Unidos. Há quem diga que o problema não é prender, se prende, mas não se prende quem comanda essas facções. Mas quem diz isso, em geral, são ONGs, instituições que, inclusive, recebem dinheiro de fora para dizer pra gente que a gente tá prendendo pouco. E aí eu vou fazer o quê, então? Tem 1 milhão de presos hoje no Brasil. Tem 1 milhão de pessoas condenadas. Agora, presos não tem tudo isso. 964 então, nós mil. precisamos fazer mais 300 mil vagas para prender essas pessoas. O que nós precisamos urgentemente fazer para complementar? Coisa, A ideia né? própria de Eu não fui no prender... debate no Redcast na última semana, e a mulher veio com esse argumento. Tem muita gente presa no Brasil. Foi óbvio, a gente tá falando de uma das maiores populações do mundo, né? Então é meio que natural. Segundo, você tá dizendo que essas pessoas que estão presas, elas não cometeram algum crime pra estar lá? Elas são todas injustas. E mais, pra mim o segundo argumento que é o mais forte. A taxa de resolução de homicídio no Brasil... 8%. Não, acho que é de roubo, que é 8%. Não, 8% é homicídio. Certeza absoluta? Quero fazer um fact-checking? Faz Que um eu fact-check. acho que eu usei esse dado aí, hein? Não, 8% Vamos de ver o homicídio. Grok. Qual a taxa de resolução? Eu acho que é 30%, tá? Homicídios Não, no Brasil. e assim, E de roubo? Eu acho que é roubo, sabia? 8%. Mas vamos ver. Mas enfim, que seja, né? É uma taxa baixa, com certeza. né? independente Tipo, de lá em qual El seja. Salvador é 99%. Aí eu falei, bom, ou seja, significa que X%, que é a grande maioria dos roubos, quer dizer, dos homicídios, você sequer acha o autor. Renato, Tá. você estava certo. Aí, ó, tava certo. Falei, não. É que eu uso muito essa. Eu falei, não é possível que eu tô rindo. Roubo era 8%. Roubo é 8%. Trocamos. Exatamente. E aí, ou seja, 60% dos homicídios não são esclarecidos, ou seja, essas pessoas não são punidas. Sim. E 92% dos roubos. Cadê essas pessoas na cadeia? Primeiro que eu nem acho elas, então, E se a assim, gente tem esse é o os sinal crimes mais aumentando, claro. e se a gente tem os crimes aumentando a cada ano, é porque essas pessoas não estão sendo presas o suficiente. Então, Exato. assim, gente, vamos construir mais presídio e prender mais pessoas. E também, outra coisa, que eles fazem muito essa anulação, né? Eles acham que é 8 ou 80. Olha, você tem um problema de sociedade estrutural na educação que precisa ser resolvido, e eles acham que é só essa a forma de resolver o problema. A gente fala, gente, ó, o seguinte... Óbvio que você tem que tratar a origem do problema. Por que essas pessoas estão indo pro crime? Por que elas estão delinquindo? É a região que elas... Isso precisa ser tratado. Mas isso não pode deixar de lado o fato de que as pessoas que cometem crime hoje devem ser punidas. Elas já são criminosos. Elas devem ser punidas enquanto tem o tratamento concomitante. Uma analogia que eu gosto de fazer é a seguinte. Quando você tá com uma infecção na garganta, você tem que tomar um antibiótico para tratar a causa do problema, mas você toma um dipirona ali para tirar a sua febre. O dipirona, ele não vai tratar o problema 100%, ele vai tratar a sua dor ali no momento, a sua febre. O que vai tratar é o antibiótico. Então, as duas frentes, galera, as duas frentes. Ou a ideia de você ressocializar uma pessoa que tem uma pena por um crime violento é uma ideia errada. Ela é errada com a vítima e ela é errada com a sociedade como um todo. 2, o Brasil, ele apresenta um grau de violência, de guerra urbana, comparável a nações em guerra. Morre mais gente no Brasil do que no conflito da Ucrânia. A Ucrânia está em guerra com a Rússia e morre mais gente aqui nos nossos conflitos urbanos por conta disso. Portanto, nós vamos ter que prender de qualquer maneira. O fato de o Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do mundo. E, infelizmente, vai ter que prender ainda mais. Porque se tivesse bom, e se as pessoas na rua estivessem fazendo bem para os outros, não estava todo mundo com sensação de segurança. As pesquisas mostram hoje que a maior preocupação eleitoral agora é com segurança. O cidadão não se sente seguro. E veja só, olha só, esse é um ponto muito interessante. São Paulo, provavelmente, ano que vem, vai apresentar índice de homicídio a cada 100 mil habitantes menor do que os Estados Unidos da América.
vai cair para uma taxa de 4, alguma coisa. Mas mesmo assim, alguém está seguro para andar em São Paulo? Não. Por quê? Porque os assaltos em que o bandido vai, é pego, retorna, vai, é pego, retorna, continuam. Houve um crime horroroso agora em que um menino de 10 anos tomou um tiro no meio do peito por conta de um bandido que estava assaltando a aliança. E por que é assalto a aliança? Porque ele sabe que se ele for pego, nada acontece. Então ele vai precisar ser pego e vai ficar na cadeia por muito tempo. Ponto. É uma questão de política pública, é uma questão de justiça. Porque eu quero que a família daquela criança saiba assim, pô, o presidente Renan pegou esse cara nunca mais vai sair da cadeia. Esse cara vai ficar muito tempo, esse cara não vai ver mais a juventude dele, a vida desse cara está acabada. Porque isso é uma questão de coesão social. Se eu não entregar o senso de justiça para as pessoas, se eu não entregar para as pessoas, em alguma medida, uma vingança pelo mal que foi feito contra elas, de que serve o Estado? O Estado brasileiro se torna uma inutilidade que só cobra impostos. Candidato, eu queria continuar nesse tema da segurança pública. Ó, quem tá mandando Smartcasts e Superchats e afins, a gente vai responder assim que acabar, beleza? Ainda, né, nesse contexto, há uma discussão muito grande hoje. Mas assim, é na fila, tá? Então se você for mandar agora, saiba que você já vai estar atrás da galera que mandou antes. Se for demorar muito, você vai ser lá o último, entendeu? Em torno das facções criminosas, especialmente depois da classificação do PCC e do Comando Vermelho como grupos terroristas por parte do governo norte-americano, governo de Donald Trump. Alguns países da América do Sul têm aprofundado acordos, né, com o governo dos Estados Unidos, como é o caso do Equador, da Colômbia e de outras nações, especialmente as governadas pela direita. Eu te pergunto, o senhor é favorável a ações militares norte-americanas dentro do território brasileiro para combater essas facções criminosas? Nunca. Uma pausa aqui. A resposta idiota pra isso, e fácil, e que as pessoas entenderiam, é falar, não, eu sou assim, todo mundo que quiser vir aqui fazer o que matar vagabundo, tá beleza. Essa é a resposta fácil, só que não vai dar a resposta que é difícil, e que é a correta. Nunca. Eu acho isso humilhante pra gente. Humilhante. O Brasil tem todas as condições. Então o senhor é contra essa classificação? Eu sou contra você aceitar a ideia de que os Estados Unidos têm que tutelar a nossa luta contra o crime. Eu acho isso humilhante pra gente como nação. É humilhante pros nossos policiais. Ou seja, nossos policiais estão enfrentando um crime organizado há décadas. Agora não, os Estados Unidos vão fazer isso pra nós. Gente, não. A gente tem que ter acordo de cooperação com os Estados Unidos da América. A gente tem que ter acordo não só com eles, tá? A Holanda, por exemplo, recebe boa parte da droga que o PCC manda de São Paulo pelo Porto Santos pra Europa. Ora, vai ter que ter acordo de cooperação com a Holanda também. Nós vamos ter que ter uso de inteligência. Numa boa. Aceito cooperação de toda sorte com os Estados Unidos ou qualquer um. Agora, quem vai destruir o crime no Brasil tem que ser o Brasil. É uma questão de soberania. Sobre isso, no seu livro amarelo, que é o plano de governo de 60 páginas... Não, lá não no mais. dado... Hã? É 460. Não, total, mas o plano de governo registrado no TSE são 60. O senhor fala de dissolução Lembrando que de entidades só é públicas porque ou privadas em o TSE fio... recusou o plano de governo inteiro, tá? Falou que era muito grande, tinha muitas páginas e a gente teve que reduzir. Eles não estão acostumados. Não tô acostumada. Puta, 300 páginas é muito pra sai vocês, fora, gente. velho. Fogo, hein? Você viu o da UP? Não. O da UP é 1,5 página. Sério? Nossa, pelo amor de Deus, abre aí depois pra você ver. Você vai adorar. Que bosta. Assim, e deve estar escrito os maiores absurdos. Sim. Nossa, vou ver isso aí depois. Filtradas pelo crime organizado. Essa dissolução de entidades públicas, a provocação dessa pergunta é a seguinte: a gente tem hoje, a maioria dos crimes, quando a gente relata as facções, tem. Até o estagiário do Ministério Público aqui de São Paulo repassava informação para a facção criminosa. Recentemente, a gente teve a Polícia Federal fazendo uma operação focada em agentes públicos. Uma pausa. Batemos 1.500 pessoas. Opa. Então, por favor, like nessa live. Eu falei, pô, já pensou aqui? Minha primeira convidada aqui, tipo, a live flopa. Jamais. Nossa, tipo, Não, ninguém não, mais nosso vai público vir, é sabe? maravilhoso, nosso público é maravilhoso. E outra coisa, por favor, like na live aí, compartilhe pra mais gente. Depois a gente vai reagir à entrevista do SBT. Tipo, SBT é aquele que passava o Silvio Santos, sabe? Primeiro o SBT News, depois o SBT já está aqui no gatilho, tá bom? A minha pergunta, quando o senhor fala em dissolução de entidades públicas, eu quero saber, tem previsão de fazer auditoria sistemática, frequente, em os bens dos servidores hoje que lidam com isso? Porque a história de matar e de ter uma ação ostensiva, ela tem um apelo popular. Agora, o crime só é organizado porque tem o aval estatal. E aí a minha pergunta é, o que fazer com esse agente público? Seja na Polícia Federal, 2019 teve um sargento das Forças Armadas preso na Espanha, levando droga em avião presidencial. Como fazer com que esse agente não trabalhe para as facções? Porque a gente vê, o senhor mesmo disse, o menino pobre da periferia acaba sendo morto ou preso. Para ele, esse é o cenário. Agora, como combater a corrupção estatal desses agentes públicos? Antes de tudo, o menino pobre da periferia, antes ele é morto pelo crime organizado. E ele está morrendo todos os dias nas casas. Hoje no Brasil morre coisa de 90 a 100 pessoas todos os dias. A maior parte das pessoas que morrem são meninos negros da periferia. Ele já está morrendo ali na mão deles. Só para clarificar. 2, a ideia de você dissolver ou intervir, você fazer uma intervenção em entidades privadas ou públicas que estão envolvidas com crime organizado, não é que eu vou, por exemplo, dissolver o Ministério Público de São Paulo se há um promotor fazendo parte de uma facção. A PM de São Paulo, por exemplo. A PM de São Paulo tem inúmeros casos Corporação reportados em que membros da polícia passam informações para o PCC. E essas pessoas têm que ser enquadradas, essa é a ideia do direito penal do inimigo, como membros infiltrados da facção. E tem que ser punidas exemplarmente, porque a autoridade pública
que está traindo, um policial em especial, a sua farda, o seu juramento, para trair a população e jogar de acordo com o bandido, ele é pior do que o Mas bandido. qual é a punição? Esse sargento das Forças Armadas foi condenado recentemente a 3 anos de prisão e foi absolvido do caso de lavagem de dinheiro. Mas aí estamos concordando no mesmo ponto. As punições no Brasil são muito baixas, são muito pequenas. Mas como atingir esse agente A partir do momento que você já o penal do inimigo, em que o ato de pertencer à facção, ou seja, você tem uma conexão com a facção, aumenta as punições, ele já vai estar sendo enquadrado num novo tipo de punibilidade. Porque esse é o elemento. A partir do momento que, saindo não só desse agente público, ele, um policial que está ajudando uma facção, ou um membro, por exemplo, de um fundo privado que está lavando dinheiro do PCC, se ambos forem enquadrados, ambos vão incorrer no pertencimento à facção. E o direito vai funcionar de maneira diferente para eles. E precisa ser assim. É similar ao que acontece com a Itália na lei antimáfia, em que se você está enquadrado como agente público que está dentro da estrutura da máfia, o Estado vai poder ir com especial força para cima de você. Aí, no exemplo do que está no nosso programa Livro Amarelo, municípios inteiros já estão na mão hoje do crime organizado. Cito o município Santa Quitéria, no Ceará, em que o prefeito usou o Comando Vermelho para participar das eleições. Eventualmente, nós vamos precisar fazer uma intervenção federal em Santa Quitéria. Vamos dar um nome para um outro estado aqui, até para dar uma polêmica. Rio de Janeiro. Em que instância do Rio de Janeiro não há presença do crime organizado? Mas aí tem a Polícia Militar, porque... Mas eu cito a Polícia Militar, mas vou citar também a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Chata. Isso aí tá meio Chata. doido. Não, e ela quer ficar Chata. interrompendo o Renan. Ah, né? pô, pelo amor de Deus. Vai, chato. Ele tá falando um monte de bobagem. Assim. Como acabar com essa corrupção da Polícia Militar? A capacidade de investigação, o Estado vai ter que investigar. O problema é que a infiltração no Rio de Janeiro foi gigantesca. Ela acontece na Polícia Militar, sim. Ela também acontece na Civil, menos, mas sim. Ela acontece no Legislativo, muito. Dizem que isso está acontecendo também no Judiciário. E aí onde você vê o grau de degradação, que tem a ver com a tua pergunta. O governo inteiro do Rio de Janeiro foi dissolvido. A política de Janeiro está podre. Eventualmente, nós vamos precisar fazer, e é um caso grave, é uma intervenção no Rio de Janeiro. Porque o Brasil está se tornando um narco-estado. As pessoas estão assistindo sem entender. Esse prender e matar é para esses agentes Não é, mas públicos depende. Se ele, vou ser claro, se esse agente público responder uma operação da polícia armado, ele apontar uma arma, o que o agente vai fazer? Vai ter que atirar de volta. Me perguntaram isso já. Aí na Faria Lima, vocês vão atirar contra as pessoas? Depende. Se a secretária do cara que está envolvido no crime organizado sair atirando contra a polícia, sim. Agora, se eles se entregarem, também. Mesma coisa pro traficante. A diferença é que o traficante não quer se entregar pacificamente. Se ele se entregar pacificamente, ninguém vai matar ele. Luana Castro. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Eles não estão acostumados com esse tipo de resposta, Exato. gente. É muito novo. É Sai muito tipo, novo. como assim? Ele tá defendendo... Se você vai prender o bandido de colarinho branco Que- também? Nossa, gente, que horror. O pessoal tava dizendo que é a Natuza do SBT. Pode ser. Candidato, eu quero agora uma boa noite para o senhor, para quem está nos acompanhando. Eu quero mudar um pouco Nossa, de ela assunto. ficou Postura muito corporal puto. Você dela. viu isso aqui, ó? Ninguém vai matar ele. Postura Luana corporal. Olha aqui, ó. Candidato, eu quero agora uma boa noite Olha ela. Viu isso aqui, ó? Ninguém vai matar ele. Postura Luana corporal. Castro. Olha aqui, Candidato, eu ó. quero agora uma boa noite Ó, Olha ela. para o senhor, para Nossa. quem está nos acompanhando. Eu quero mudar um pouco de assunto, entrar um pouco no contexto da economia. A gente tem pautas muito interessantes que a gente precisa debater. Mas antes de Luana aprofundar Castilho. alguns temas, eu queria saber como que o senhor convence de que pode ser uma boa opção para reorganizar o Estado brasileiro diante de contas altas por parte do governo, gastos obrigatórios, despesas obrigatórias, necessidades de investimentos como um deles também na segurança, mas a gente ainda tem que falar de educação, de saúde, sendo que o senhor ainda não teve uma experiência política e a experiência que a gente tem conhecimento é empresarial. Eu tenho experiência política, eu sou 12 anos líder do Movimento Brasil Livre, eu sou presidente do Partido Missão. Mas uma função pública, o senhor ainda não exerceu. Uma função de um líder político é ser um líder político. A função do presidente da República não é ficar sentado com umas planilhas na frente. Ele não é um CEO, ele não é um gerente. A função de um presidente da República é liderar. E ele tem que ter força moral e exemplo, e capacidade de trabalhar e inspirar as melhores pessoas, que é isso que líderes fazem. Eu sou há 12 anos um líder. Então eu tenho todas as condições como líder de liderar uma nação. Eu lidero um bloco político inteiro no Brasil. Hoje, se há um bloco político capaz de apontar o dedo pro Lula e pro Bolsonaro e falar vocês são corruptos, é o bloco político que eu ajudei a criar. Hoje, se há, na história do Brasil, um impeachment contra um presidente, que a presidente foi a Dilma Rousseff, colocando as maiores manifestações da história do Brasil na rua nos anos de 15, 16, 17, foi porque nós assim o fizemos. Desculpa colocar. Mas experiência administrativa gerindo. A Dilma Rousseff tinha muita experiência administrativa, tomou impeachment. Fernando Collor foi governador das Alagoas, tomou impeachment. Tivemos bons e maus políticos com Corte e sem rápido. experiência. A questão, no fim do dia, é se eles são bons ou maus líderes. Mas aí a gente acaba entrando num contexto também não só de administração pública mesmo, mas também até de relações políticas. Eu queria acrescentar um pouco mais, porque o conhecimento que a gente tem de sua trajetória diante de gestão, que a gente está falando de recursos, de investimentos, de garantias, são em questões das empresas, né? E ali teve até situações de processos trabalhistas, cobranças judiciais das empresas, da sua família. assim, não entra na minha cabeça que jornalistas renomados, jornalistas com anos de profissão, De grandes não veículos. não sabem como funciona você participar de um processo de recuperação judicial. Você comprar uma empresa que está em recuperação judicial. Você adquire aquelas dívidas e você é responsável por administrar aquelas dívidas e vender os ativos da empresa para fazer aquela empresa voltar a funcionar e não chegar a um momento de falência. Por isso existem tantos... eu comprei uma empresa que tem 2 milhões em dívidas. Eu sou uma pessoa que devo 2 milhões? Não, eu comprei aquela empresa para ajudar a recuperar ela.
me entristece, assim, como uma pessoa que eu advoguei em escritório de recuperação judicial, que uma pessoa tenha esse nível de desconhecimento sobre essa causa. E olha só, ela começa assim... Não, mas veja, em questão de articulação política, você tem uma dívida trabalhista. O que tem a ver com uma coisa com a outra, velho?